Olá para você que está acompanhando o NH Notícias, a gente segue aqui exibindo a nossa série de entrevistas especial em comemoração aos 67 anos do município de Manoel Ribas. Aqui com a gente, o nosso quarto entrevistado especial dessa série, seu Stanislau Caule, agricultor, muitos anos trabalhando no município e participa agora do nosso quadro especial Sua História, Nossa História. Seu Stanislau, um prazer receber você aqui no NH Notícias. A gente está aqui para bater um papo, para conversar um pouco sobre sua história, sua origem e um pouquinho mais também relacionado à história do município de Manoel Ribas. É um prazer receber você aqui e conta para a gente da onde você vem, para onde que vocês chegaram, aonde que vocês se desenvolveram, a família do senhor, da onde que veio e um pouquinho mais disso. A nossa vinda para o Paraná aconteceu no dia 11 de abril de 1950. Em primeiro lugar, saiu o meu tio com um caminhãozinho Chevrolet, que carregou a mudança. E esse saiu, e em seguida o pai e eu, nós estávamos com os animais presos já na mangueira, 28 animais, e aí nós arriemos 2, o dele e o meu, e um para cargueiro, onde trazia todas as coisas para comida e tudo, e seguimos também o nosso trajeto para o Paraná. Isso no dia 11 de abril de 1950. Isso. E nesse trajeto, como que foi para vocês chegarem? Vocês chegaram direto, a gente já tem um pouquinho do currículo do seu Stanislau, Ele se desenvolveu, com a sua família na comunidade Barra Azul, mas vocês chegaram direto já na comunidade Barra Azul? A saída, por exemplo, nós não viemos no mesmo trajeto do caminhão. O caminhão veio por Joinville, Itajaí e subiu para Curitiba, E a nossa saída foi por Lages, Ponte Alta do Sul, Curitibanos, Caçador, e depois saímos aqui em Guarapuava. Então esse foi o trajeto, foi completamente diferente do caminhão. E depois disso vocês já fizeram a morada de vocês para cá? A morada, a primeira, o início foi aqui na Vaca Gorda. O primeiro terreno que o pai comprou aqui foi na Vaca Gorda. Então nós fomos morar o primeiro tempo lá na Vaca Gorda. Mas como era muito acidentado e era difícil do trabalho, era tudo manual, então aí o pai acabou comprando terra para o lado da Barra Azul. E você e quantos irmãos junto com o seu pai? Tinha a minha irmã, tinha o Teodoro, e o João, meu irmão, já era casado. Então, era o João, o Teodoro, solteiro, a Ana solteira e eu solteiro também. Então, esses eram os meus irmãos que vieram junto com a mudança. E em cima disso, dessa chegada de vocês na comunidade Barra Azul, como que vocês foram sobrevivendo? O que vocês plantavam, o que vocês criavam? O começo, nós mexia também com criação, com gado e lavoura. Só que era difícil naquele tempo porque era tudo manual, não tinha nada mecanizado, era tudo manual, então era pequena quantidade e tudo manual. Então mecanizado ainda nem se pensava nisso ainda naquele tempo. E o pessoal está acompanhando aí na tela, seu Stanislau, um trator. Você pode contar um pouquinho da história desse trator que hoje está exposto lá na comunidade Santa Mariana, na entrada da moradia da sua filha, E conta um pouquinho para a gente desse trator. O que é esse trator? Como que ele chegou no município? Pois tudo isso são necessidades. Porque acabei de falar, com todas essas terras, e que a produção não se produzia, que era tudo manual, Então, aí se chegou no ponto de nós temos que comprar um trator.
Mas esse trator, para você ter uma noção, nós fizemos agora há pouco, eu ainda somei o custo dele, ele ficou em 200 mil cruzeiros, que era o dinheiro daquele tempo. 200 mil cruzeiros. Para você ter uma noção, o pai comprava terra aqui no valor de 1.000 cruzeiros o alqueire. Então, esse trator custou 200 alqueires de terra. Você pensando assim, no momento assim, mas como deixar de comprar 200 alqueires de terra para comprar um trator? Então, essas são as questões, né, de fazer a coisa funcionar. Porque só terra sem trator também não produzia. E esse foi o primeiro trator novo que chegou no município de Manuel Ribas? Esse foi o primeiro trator novo que chegou aqui. Em que ano era isso? Isso foi em 58. E o seu crescimento lá na comunidade Barra Azul, você já veio casado de Lages, casou, conheceu aqui sua esposa, como que foi? Não, eu vim de lá, o meu pai, eu viemos a cavalo, né? A mudança saiu com o caminhão e o meu pai viemos a cavalo. Eu tinha 16 anos quando nós viemos de mudança. Então, e acabei casando com 25, então ainda foi mais 9 anos, né? Então eu era solteiro ainda no começo aqui, toda essa luta ali. Mas o começo, como eu já falei, foi aqui na Vaca Gorda. Ali nós chegamos em março, em abril de 50, e em agosto de 51 nós já mudamos para Barra Azul. E o senhor teve quantos filhos? Conta um pouquinho para a gente da sua família. O meu casamento foi em 59. E aí nós tivemos 5 filhos. E então um faleceu, um até foi assassinado aqui no posto dele. Então hoje permanece 4. E você criou tudo eles ali na Barra Azul, daí? Sim, todos eles foram criados ali. E depois disso, né, o pessoal comenta que sempre teve muitas alterações na agricultura ao longo do tempo, né? No começo, o pessoal criava mais animais, tinha algumas plantações de arroz, depois alguns investiram no algodão e foram subindo o milho, feijão, a soja. E vocês também acompanharam esse desenvolvimento da agricultura? Sim, foi isso tudo pela necessidade. Porque a agricultura, nós tombava a terra, por exemplo, tombava a terra, gradeava, mas ainda não usava aquele sistema técnico de curva de nível. Então, quando vinha uma chuva forte, aquilo ia tudo embora. Teve um ano que eu tinha acabado de plantar, foi terra, foi semente, foi tudo embora para a grota. Aí você falava, e agora, o que vamos fazer? Então, ali foi chegando no momento, assim, de ter que usar a técnica de fazer curva de nível. Plantar em curva. E o pessoal comenta muito da época, seu Stanislau, que também se investia nas varas de porcos, né? As grandes quantidades de porcos que se levava para São Paulo, Santa Catarina. Comenta um pouquinho para a gente da criação dos porcos na época. Nós sempre fomos na criação, porque era o setor que dava dinheiro, por exemplo, que apurava dinheiro, era o porco. Porque mesmo com bastante milho depositado, você não conseguia vender o milho. Você tinha que, através do porco gordo, investir esse milho no mercado. Então, com o porco era o que tinha mercado. Eu até que trabalhei muito com transporte de porco, né? Primeiro era daqui para Ponta Grossa. E ele foi indo, depois foi passando para São Paulo. E de São Paulo, Rio de Janeiro, você ia caminhão de porco, carregado de porco aqui para o Rio de Janeiro. Tudo chão, sem asfalto. E chegava. E quanto tempo demorava esse trajeto? A viagem daqui para São Paulo
Geralmente eu carregava à tarde o porco aqui, antes de anoitecer, eu saía, amanhecia chegando em Ourinhos, na divisa de São Paulo. Aí clareava o dia, viajava o dia, aí pelas 8 horas da noite eu chegava na Mangueira de São Paulo. Então era uma noite e um dia. Também para a volta, né? Vinha carregado com alguma coisa, trazia algo? Geralmente nós vinha carregado, porque naquele tempo tudo era habitado novo, né, aqui, então precisava muita telha. Então, Ourinhos era o lugar da telha. Onde tinha a melhor telha era Ourinhos. Então a gente procurava trazer a telha de volta de Ourinhos. E a comunidade que o senhor morou durante muito tempo, hoje você mora aqui na cidade de Manuel Ribas, como que era a comunidade Barra Azul? Era uma comunidade grande, era uma comunidade pequena? Conta um pouquinho pra gente. Era das maiores. Era das maiores, a mais populada, né? E então tinha bastante gente morando, sim. Que hoje não tem mais essa quantia como tinha naquele tempo. E a comunidade era baseada também na agricultura, porco, plantação. Tudo. Naquele tempo não tinha outra saída. Era agricultura, era porco, tinha leite também, né? O leite sempre fez parte, mas a agricultura em primeira mão. O pessoal está vendo agora, seu Stanislau, um pouquinho da imagem da Gruta de Nossa Senhora de Fátima, lá da comunidade Barra Azul, que fica hoje lá onde o senhor morava. Sim. Conta um pouquinho para a gente da história dessa gruta. Essa gruta foi os meus pais que criaram ela. Que ano? Eu vou jogar um ano assim, por exemplo, porque ela foi feita ali, mas em 60 já tinha essa gruta, no ano 60. Mas foram eles que construíram devido à doença da mãe. E ela fez essa promessa e foi atendida. Então, aí foi construída a gruta que tem até hoje lá. O pessoal da comunidade Barra Azul, aqui do município de Manuel Ribas, sabe que todo ano, né, no mês de maio, é realizada uma Santa Missa, novena e tudo mais lá. Sim. E movimentou sempre essa gruta, né? Muitas pessoas vão ainda até hoje visitá-la. Muito. Tem muitas histórias ainda. E tinha muita muleta lá, que a gente nem ficava sabendo de que caso que era aquilo, né? Que deixavam muleta lá, porque tinha havido cura, né? Algum milagre. Algum milagre. Casamento também. E ali tinha muita fé naquilo. E tem até hoje. Em cima disso, a família de vocês sempre foi uma família muito buscada junto a Deus, sempre participou muito da própria Capela Cristo Rei da Barra Azul também. A imagem foi o meu pai que deu. A imagem que está até hoje lá na igreja. Até hoje lá. Então, ele deu e ele tinha muita fé. Todos nós, né, acreditava naquilo, né? E sempre foi assim e sempre deu certo. E como que você vê daquela época para cá as mudanças na comunidade, na agricultura e no município de Manuel Ribas? As mudanças foram extraordinárias. Olha, eu vou te contar que na agricultura, por exemplo, o setor que mais evoluiu foi o plantio direto, que ocasionou esse aumento de produtividade. A maneira de agilizava mais, produzia mais e com mais qualidade. E foi o plantio direto que foi implantado na região lá. E foi praticamente o começo lá. E como que você vê, nesse sentido, essas mudanças tecnológicas na agricultura, né? Tratores, porque antes precisava de um monte de gente para plantar, para colher, para até cuidar dos animais. A tecnologia é o que manda, né? É o que desenvolve tudo, é a tecnologia. Facilita o trabalho. Antes era difícil, né? O nosso primeiro trator, como que era difícil, tudo no arado e coisa. Hoje é tudo automático, né? Tudo, ninguém mais se preocupa com nada. Então, melhorou muito essa parte da agricultura. E o retorno é automático, ele vem.
Tanto para as famílias que trabalham, quanto para o município, né? Com certeza, em todo lugar. O retorno vem automático. E o que que você vê daqui para frente para o município de Manoel Rivas, para os seus netos, né, para a sua família, que daqui 10, 20, 30 anos seguem no município aí desenvolvido? Como que você vê essa expectativa sua também de muitos anos de vida ainda? Pois é. Eu vou te contar. A nossa, vamos falar em produtividade, por exemplo, por alqueire. Quando nós começamos na soja, vamos supor que hoje que é o que predomina, né, é a soja, nós colhíamos 50 sacos de soja por alqueire. Na safra. É. E aquilo foi melhorando, melhorando, melhorando. Hoje chega, olha, já tem casos de mais de 200 sacos por alqueire. Mas vamos pôr uma média assim, que isso é seguro. O que eu estou falando, 150 sacos por alqueire. Começou com 50, está em 150. E a expectativa é só aumentar. A expectativa é só aumentar. Se faz o quê? Acha variedades mais produtivas. Né? E o sistema da terra também vai melhorando. Antes, por exemplo, hoje... O que se pensa mais hoje na agricultura, por exemplo, na terra para produzir? É cobertura. Não deixar a terra aparecer. A terra não aparece mais, ela fica coberta com seco, né? Com capim seco, vamos dizer assim. É palha, palha. Então isso aí vai trazendo. Tem alguma história específica que o senhor quer recordar, gosta de recordar, do município, da comunidade, da sua vida no campo? Pois é, o pai foi até vereador, né? Então, o que eu vejo que eu não vou assim jogar pedra em ninguém, mas eu acho que sempre foi procurado melhorar. Melhorar, né? Atender o povo e coisas. Se teve falha, mas não foi tanta. Então, eu acho que dá para nós levando. E o seu pai até recebeu uma homenagem e tem o nome de uma rua do município de Manoel Rivas. Sim, essa lateral aqui levou o nome dele. A Escola da Santa Mariana também. A Escola da Santa Mariana também, né? Então, ele trabalhou muito pela comunidade. Isso começando da igreja, né? E outros setores sempre auxiliando isso aí para melhorar para todos. E como que você vê as outras famílias que moravam, né? Para quem não conhece, a minha família também é da comunidade Barra Azul, a família Hert, né? O senhor conheceu meu bisavô, seu Samuel. O Samuel é meu compadre. E como que você via essas famílias que moravam lá junto, família Pereira, família Schilter, que também tudo lá da comunidade Barra Azul? Pois é. A gente nota que foi vazando muitas pessoas dali, né? Que hoje tem menos pessoas ali do que quando começou ali, porque enchia a igreja. Hoje, já muitas dessas pessoas aí já foram para outras regiões, muito para Joinville, para aquela região lá, né? E para outras também, né? Então, eu acho que isso aí foi um começo que deu um embalo para desenvolver mais. E o que você lembra da implantação da escola, da igreja lá da comunidade Barra Azul? Olha, sempre foi feito pelo melhor. Pelo melhor. Sempre tivemos professores bons e... Então, aquilo ali que eu estava falando, foi sempre procurado melhorar. Melhorar. E trabalhar pela comunidade, né? E trabalhar pela comunidade, para que fique melhor. É uma região boa, produtiva. Você vê, no começo, como eu falei, não se produzia bem, hoje se produz muito bem. Antigamente, quando se falava assim, porque o começo foi mais a vaca gorda. Ah, mas eu queria vender um terreno lá na Barra Azul. Barra Azul? Não, lá não quero, lá só tem Samambaia e Taquara. Lá não dá nada.
Então você vê como é que mudou as coisas. Hoje são as melhores terras da região aqui, estão nesse aqui, ó, Manoel Ribas, Santa Mariana, Linha Seca, essa região ali, as mais produtivas terras do Paraná. Seu Stanislau, obrigado por você dedicar esse tempo para a gente, compartilhar suas histórias aqui com os nossos internautas. Eu que agradeço também por acontecer isso, né? E a gente poder divulgar isso ali, porque tem muitos assim que... lá não dá nada e coisa. Não, hoje mudou. Hoje mudou muito. Hoje aqui vale a pena. É isso. Obrigado, seu Stanislau. E você segue acompanhando aí ainda mais algumas entrevistas desse especial dos 67 anos do município de Manoel Ribas. Você segue acompanhando mais algumas entrevistas ao longo desta semana. Aqui o jornalista Lucas Herth, direto para você nesse especial. Sua história, nossa história.